Você acorda sem conseguir se mover. As suas mãos estão amarradas. Você está sentado numa carroça de madeira, chacoalhando numa estrada de terra. Do lado, outros prisioneiros. Na sua frente, tem um guarda de armadura pesada que nem te olha nos olhos. Quando você olha ao redor, montanhas, neve, um céu cinza que parece que vai cair em cima de você a qualquer momento. Um dos prisioneiros olha pra você com os olhos meio cansados e fala numa voz baixa: "Ei, você finalmente acordou." A carroça para. Você é empurrado pra fora. Seus pés afundam na neve. Na frente de você, uma cidade pequena de pedra, soldados por toda parte, e uma fila de prisioneiros sendo chamados um por um. Você percebe, eles todos estão sendo executados. O seu nome é chamado. Você avança. O carrasco levanta o machado. E aí... caos toma conta. As correntes caem dos seus pulsos. E de repente, no meio de toda aquela destruição, você percebe uma coisa. Você é livre. E o que acontece agora só depende de você. Essa narração, o que eu fiz aqui, foi colocar você dentro dessa cena e deixar que o que acontece a seguir nas suas mãos. Isso é exatamente o que acontece no RPG de mesa, com os amigos, com os dados, toda semana. É uma história que ninguém sabe quando e como vai terminar, nem o mestre. Nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar o que é RPG de mesa, e eu prometo que vai fazer sentido muito mais rápido do que você imagina. Fala aí, galerinha, beleza? Mestre Akira aqui. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você já ouviu esse termo em algum lugar, e você ficou curioso, numa live, no podcast, um amigo que fica falando de campanha e dado e fichas, e você não entende metade do que ele diz. Antes de entrar, se você tá começando a explorar esse mundo agora, já deixa o like, se inscreve no canal, porque esse vídeo é o primeiro de uma série ensinando a jogar RPG do zero. Tudo passo a passo, sem pressupor que você sabe de alguma coisa. E olha, esse vídeo específico não é sobre nenhum sistema em particular, é sobre um conceito, o que é RPG de mesa, como funciona, e por que as pessoas são tão apaixonadas. Depois disso aqui, a gente vai pra uma série dedicada a vários sistemas diferentes, D&D, Tormenta, Ordem Paranormal, Call of Cthulhu, Vaesen, 3DT, qualquer um, mas hoje é o começo dessa jornada. Vamos lá, vem comigo. A definição mais simples que eu consigo te dizer é que o RPG de mesa é um jogo de narrativa compartilhada, onde um grupo de pessoas cria histórias juntos, usando regras e dados pra decidir o que acontece quando o resultado é incerto. A gente vai quebrar isso em partes agora. Narrativa compartilhada não tem um único autor, como se fosse um livro ou uma série que uma pessoa escreve, um roteirista. Todo mundo na mesa contribui pra história de alguma maneira. O mestre, ele cria os desafios, o mundo, enquanto os jogadores, eles criam seus personagens e as decisões, eles que são os protagonistas dessa história. A história surge do encontro entre essas duas partes. Usando regras e os dados, não é um teatro livre, onde qualquer coisa acontece. Existem regras que definem o que é possível de fazer e o que não é possível de se fazer. Além disso, os dados criam um elemento de surpresa. Quando você tenta alguma coisa que pode dar errado, você rola um dado. O resultado define se funcionou, se deu errado, ou se deu errado de um jeito que virou a história pra um lado melhor. Quando o resultado é incerto, é aqui que um detalhe importa. Você não rola dado pra tudo. Se o personagem quer abrir uma porta normal, ele consegue abrir. Não precisa rolar nenhum dado. O dado só aparece quando tem algum risco real na cena. Quando o fracasso importa. E quando o sucesso não tá garantido. Bom, mas de onde veio tudo isso? Porque RPG de mesa não surgiu do nada. A história de como ele nasceu é mais interessante do que parece. Lá em 1970 nos Estados Unidos. Nessa época, um hobby chamado Wargame era muito popular entre um nicho bem específico de entusiastas. Wargame era um jogo de guerra com miniaturas. Você montava exércitos em cima de uma mesa, movia as peças também e simulava batalhas históricas com dados e regras. Era bem parecido com xadrez, na verdade, mas era muito mais complexo. Em 1971, Gary Gygax e Dave Arneson, dois entusiastas desse mundo de Wargames, desenvolveram o Chainmail, basicamente um conjunto de regras para simular batalhas medievais com miniaturas. Até aí, nada de novo. Mas então, teve uma virada de chave. Dave Arneson introduziu um conceito inovador no jogo. Em vez de comandar exércitos inteiros, e se cada jogador controlasse um único herói, com personalidade, com atributos próprios, com uma história. Uma ideia simples que mudou tudo. Arneson pegou uma ideia e criou um reino de fantasia chamado Blackmoor, que trouxe basicamente elementos que tornaram a base de todo RPG de mesa posteriormente. Pontos de vida, nível de personagem, pontos de experiência e classe de armadura, exploração de masmorras. Em 1974, Gygax e Arneson lançaram oficialmente
Dungeons and Dragons, pela TSR, e o hobby finalmente nasceu. Nos anos seguintes, o D&D explodiu. Grupos de amigos em porões, universidades, clubes pelo mundo inteiro. O hobby cresceu rápido, e logo apareceram vários outros sistemas. Em 1881, surgiu o Call of Cthulhu, de horror Lovecraftiano. Em 1991, veio Vampiro a Máscara, com vampiros, intriga política e drama existencial. Cada novo sistema expandia o RPG como ele poderia ser. E o Brasil não ficou de fora, tá? Em 1991 surgiu o Tagmar, o primeiro RPG oficial nacional. Em 1994 veio o 3DT, um sistema brasileiro voltado para quem curtia anime. Em 1999, nas páginas da revista Dragão Brasil, surgiu o RPG Tormenta, criado por Marcelo Cassaro, Rogério Saladino e JM Trevisan, que se tornaria um cenário de RPG mais popular do Brasil. Mas o hobby também teve seus momentos difíceis. Nos anos 80 e nos anos 90, o RPG foi alvo de um pânico moral em vários países, inclusive no Brasil. Pais preocupados, manchetes sensacionalistas, jogo sendo associado a coisas sombrias, macabras e etc. Eles vêm em bandos e se multiplicam rapidamente. Que perigos ameaçam esta garotada? A resposta é todos. Eles só estão esperando para encontrar um grande dragão vermelho e morrer de uma vez só, todos queimados. Cortando a cabeça, morrendo até, perdeu o braço. Deu um soco no chão, veio um furacão em cima de mim e tomei o dano máximo. Dano máximo? É, foi... Tá dando risada, É rapaz? claro, mas eu tô fora. Tem criançada morrendo, tendo pedaços arrancados. Isso não é meio... Será que é pedagógico isso? Na verdade, isso é uma coisa mais infantil. A garotada gosta mais de pancadaria, mas os mais velhos não. Eles pensam... Hobby sobreviveu, mas ele ficou bem com esse estigma, esse preconceito por muito tempo. A virada veio em 2014, com o lançamento da 5ª edição de Dungeons and Dragons, um sistema mais acessível, mais focado em narrativa, com uma barreira de entrada muito menor. E em 2015, um grupo de atores, dubladores, começou a transmitir as suas sessões ao vivo na internet, e ele se chama de Critical Role. O impacto foi enorme. E o Critical Role contribuiu diretamente para o que ficou conhecido como o renascimento do D&D, catapultando jogos de RPG de mesa de volta ao imaginário popular e inspirando milhares de novos jogadores. Pela primeira vez, qualquer pessoa podia assistir uma mesa de RPG funcionando em tempo real e entender o que era aquilo. E no Brasil, o equivalente foi, querendo ou não, com o Cellbit, a partir de 2020, com as suas campanhas de ordem paranormal, transmitidas ao vivo, que se tornaram um fenômeno cultural no país, trazendo um novo público gigante pro hobby. E hoje, o RPG de mesa basicamente nunca foi tão popular. Tem mais sistemas, mais jogadores, mais conteúdo e muito mais conteúdo online, inclusive, mais comunidades. E 50 anos depois daquele porão em Geneva, onde Gary Gygax e Dave Arneson jogaram pela primeira vez, a ideia deles está aqui, mais viva do que nunca. Os elementos básicos que você vai encontrar em qualquer mesa de RPG são: número 1, o mestre, que é quem narra a história. Todo mundo pensa nele como o juiz da sua mesa. Ele cria o mundo, os NPCs, os desafios e os problemas. Os jogadores são os protagonistas. Cada jogador cria um personagem com nome, história, personalidade, habilidades e toma decisões por ele durante o jogo, durante a narrativa. Você não precisa ser um ator para isso. Cada mesa tem o seu estilo de jogar. A ficha de personagem é um documento que guarda tudo sobre seu personagem: atributos, habilidades, ponto de vida, equipamento. Basicamente é o seu inventário, né? É como você vê o seu personagem no mundo real. Parece meio assustador na primeira vez ler esse documento e tal, mas você aprende a ler ela bem rápido, e a maioria dos sistemas tem um passo a passo de criação que guia o seu processo inteiro. Os dados são a nossa ferramenta de imprevisibilidade do jogo. O mais famoso é o D20, é o dado de 20 lados, e é ele que aparece na maioria dos testes importantes, mas os outros tipos de dados, D6, D4, D8, também tem o seu momento de uso específico. Além disso, você não precisa ter os dados físicos para começar. Você pode usar aplicativos gratuitos na internet ou até o próprio Google para rolar dados online. E por fim, tem um sistema de regras. É um conjunto de regras que define como o mundo funciona mecanicamente. D&D, Tormenta 20, Candela Obscura, por exemplo, cada um é um sistema diferente, com regras e propostas diferentes, mas todos compartilham uma mesma lógica central. Você escreve o que quer fazer, rola um dado se for necessário, e o resultado define o que acontece.
Antes da gente finalizar, eu queria falar sobre alguns mitos que afetam muita gente antes de experimentar jogar de fato. Precisa ser muito nerd ou saber muito de fantasia? Errado, não precisa. RPG de mesa vai muito além da fantasia medieval. Tem sistema de horror, ficção científica, investigação, drama contemporâneo. Mesmo na fantasia, você aprende o que precisa jogando o jogo. Eu preciso saber todas as regras pra jogar? Ninguém sabe todas as regras de cabeça. Nem quem joga faz anos. Você aprende o básico, senta na mesa e vai descobrindo o resto no caminho. E o mestre tá lá pra te ajudar. Eu preciso ser bom em teatro ou interpretação? Não precisa, sendo sincero. Tem jogador que faz voz, sotaque, chora numa cena dramática. E tem jogador que fala no mesmo tom e só descreve o que o personagem faz. E não tem problema nenhum nisso. É alguma coisa de grupo fechado, é difícil de entrar. E sendo sincero, nos dias de hoje, nunca foi tão fácil encontrar uma mesa de RPG pra você jogar. Tem comunidades enormes no RPG no Brasil, grupos de iniciantes, mesas online, eventos, servidores no Discord, e a porta tá sempre aberta. Por que você deveria jogar RPG de mesa? Eu poderia te falar aqui de mecânicas, de sistemas, de estratégia, mas a resposta honesta é bem simples, na verdade. Porque as histórias que você cria no RPG de mesa ficam com você pra sempre. Aquele personagem que morreu, pior momento, aquela sessão em que tudo deu errado de um jeito glorioso, aquele vilão que todo mundo amou odiar, aquela cena que fez alguém chorar na mesa. Essas são memórias criadas com outras pessoas, com seus amigos. Não tem jogo, filme ou série que te dê isso igual RPG de mesa. E sendo bem sincero, na minha opinião, RPG de mesa é melhor do que qualquer videogame tradicional. Então, resumindo, RPG de mesa é um jogo de narrativa compartilhada, onde o mestre cria o mundo, os jogadores interpretam personagens nesse mundo e juntos vocês contam uma história que ninguém planejou do começo ao fim, com dados, regras e uma liberdade total de ação. É mais simples do que parece por fora e é muito mais rico do que parece quando você senta pra jogar de verdade. Bom, se você ficou curioso para aprender a jogar algum sistema específico, vou criar umas playlists aqui de como jogar alguns sistemas bem legais. Me conta nos comentários aí, como que você descobriu RPG de mesa? Foi por conta de algum videogame, alguma live de algum streamer famoso ou um amigo seu te recomendou? Deixa aí embaixo e vamos conversar sobre, beleza? Não se esquece de se inscrever, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Eu sou o Mestre Akira, valeu, falou!